Presidente, senhor vice-presidente Raimundo Lira, senhor presidente Delcídio, senhor ministro. Senhor ministro, eu vou na mesma linha aqui do Anastasia. Em primeiro lugar, eu gostaria de fazer das menções que ele fez a Vossa Excelência, endossar as menções que ele fez a Vossa Excelência. Nós temos profundo respeito pelo seu trabalho, pela sua dedicação e, acima de tudo, pela sua grande interlocução com o Congresso Nacional. Mas o que me leva a questionar é o seguinte: o ajuste nos programas sociais, pelo menos para mim, eles sinalizam com uma deficiência de gestão. Isso aconteceu, por exemplo, no seguro-desemprego. Ora, se nós tínhamos um emprego baixo e temos um aumento do seguro-desemprego, qualquer gestor poderia perceber que alguma coisa estava errada no meio do caminho. A mesma coisa se deu com o FIES, uma liberação desordenada. A mesma coisa se deu com o financiamento dos caminhões. Então, eu perguntaria a Vossa Excelência o seguinte: um dos problemas fundamentais que tem sido atacado ao longo do tempo e dos mandatos do Executivo diz respeito à gestão pública. Questões como a estrutura ministerial, servidores públicos, cargos, carreiras, salários e a própria gestão da máquina administrativa. Na década de 90, nós tínhamos o Ministério de Administração e Reforma do Estado, cujo nome se associa à proposta de reforma do Estado, que veio a conferir maior eficácia, efetividade e economicidade. Diante disso, de lá para cá, o que nós vimos é o governo crescer e se multiplicar. E hoje nós temos 39 ministérios, milhares de cargos comissionados e estamos à volta com ajuste fiscal do lado da Receita, ou seja, que pretende aumentar a receita e, em parte, diminuir os gastos do governo. Em nenhum momento se falou ainda da redução e do enxugamento da máquina pública. A minha pergunta é a seguinte: qual o projeto do governo para aprimoramento da administração federal nesse segundo mandato da presidente? Está em cogitação alguma redução do número de ministérios, de cargos em comissão e funções gratificadas? Ou será o ajuste fiscal carregado apenas pelos benefícios e programas sociais e pelos contribuintes? O segundo ponto que eu quero levantar é a questão da credibilidade. Foi levantado aqui pela Marta, foi levantado pelo senador Tasso Gereissati. Para que o senhor tenha uma ideia, no dia 21/8/2014, o então ministro Sérgio Passos, disse que o edital para a primeira concessão da ferrovia do governo, a ferrovia de integração do Centro-Oeste, a nossa região, ligando Lucas do Rio Verde a Campinorte, já está em fase de fina sintonia para ser publicado. Aí ele fala as qualidades da rodovia e da importância dela para a região Centro-Oeste. No entanto, ela até hoje está parada, está sem um rumo, sem uma explicação. Vossa Excelência colocou na sua exposição que ela será retomada em 2015. Mas eu gostaria que Vossa Excelência mencionasse a data que esse início da concessão será feita. Por último, hoje amanhecemos lendo o ministro Levi dizer que o Congresso Nacional é sócio de todas essas medidas. Eu não tenho dúvida que o Congresso Nacional precisa ser sócio, mas o que nós vimos no passado é o Congresso Nacional ser apenas coadjuvante do governo, com medidas provisórias que chegavam aqui de última hora e que nos tiravam o direito de fazer qualquer emenda, porque a medida teria que voltar, está no prazo de ser vencida, e, portanto, nós não podemos nos sentirmos corresponsáveis pelos desacertos que foram o governo passado. No entanto, eu acredito que precisa se mudar essa relação. Se o governo deseja que o Congresso Nacional seja sócio
de todas essas medidas, da retomada do crescimento, enfim, do desenvolvimento, é preciso que essas medidas cheguem aqui através de projetos de lei, para que a gente possa oferecer contribuição. Vossa Excelência pôde ver as palavras do senador Gereissati, as palavras do senador Anastasia, as palavras do senador Serra e tantos outros senadores que aqui estiveram, quanto de colaboração pode ser dada pelo Congresso Nacional. Vossa Excelência foi testemunha da reforma do ICMS, difícil, mas que Vossa Excelência, com muita habilidade, conseguiu avançar. E hoje, Vossa Excelência coloca que a questão do fundo de ressarcimento é complicada, e eu concordo inteiramente com Vossa Excelência que esse ano é um ano difícil. Mesmo que ele seja feito gradativamente, como propõe o governo, é difícil para nós acreditarmos nisso, uma vez que a Lei Candir nos deixa numa situação extremamente desconfortável, porque todo ano nós temos que ficar na Comissão de Orçamento brigando, lutando para que a Lei Candir fosse cumprida pelo governo. Portanto, eu coloco essas perguntas, agradeço a Vossa Excelência e quero terminar as minhas palavras dizendo que nutro por Vossa Excelência uma grande admiração e reconheço o conceito que Vossa Excelência tem perante essa casa.